Nós estamos numa campanha chamada Provisão Sobrenatural em Tempos de Crise. Na semana passada o pastor Daniel falou sobre o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, versículo 1 do Salmo 23. O tema dessa mensagem é nada me faltará. Nós vamos falar do Salmo capítulo 23, versículo 2 e versículo 3, parte A, que diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando nós lemos esse versículo, entendendo a campanha que nós estamos empenhados nela, nós entendemos que essa campanha é uma campanha de fé. Ela é uma campanha de ousadia. Ela é uma campanha de declaração de vitória. É uma campanha onde você vai lutar contra uma visão que as circunstâncias e os cenários à sua volta dizem não. É uma campanha de luta contra as impossibilidades. Mas o nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele é especialista em impossibilidades. Amém? Nós precisamos ter fé para poder agradar-lhe o coração e receber dele as dádivas que ele tem reservada para nós. Para que a gente entenda esse pequeno versículo, eu quero compartilhar algumas coisas antes de entrar propriamente no versículo. Amém? Aspectos que gravitam em torno do Salmo 23, ele foi escrito por Davi, é um salmo davídico. Ele foi escrito por em volta de 1029 a.C., mais ou menos ali entre o capítulo 17 e capítulo 18 de 1 Samuel, do momento em que ele vence a Golias e faz amizade com Jonatas, filho de Saul. Amém? Só para tentar posicionar vocês em que momento que ele foi escrito. O interessante é que no Salmo, ele menciona várias coisas, ele passa por dificuldades anteriormente, quando ele enfrenta Golias, obviamente, mas ele cita, por exemplo, o vale de Elá, é Mech-ha-Elá, vale dos terebintos, vale dos carvalhos, ou conhecido como vale das sombras. Ele já tinha passado por sombras, ele já tinha passado por dificuldades. Mas o Salmo 23, ele transcende ao conceito denotativo e poético que tem na escrita, e ele vai além, trazendo a revelação de uma relação íntima com um Deus pessoal e paterno, que quer se revelar a você. No cenário também revelado aqui do Salmo 23, nós entendemos que ele tem um viés messiânico, um prisma de visão messiânico, onde demonstra a relação de Jesus com o Pai, em exemplo de como deve ser a nossa relação de dependência e a nossa relação de adoração ao Pai. Imagine você agora o Salmo 23, não sendo mais você dizendo que Deus é o seu pastor, mas Jesus falando para o Pai: Pai, Tu és o meu pastor, eu sei que nada me faltará. O próprio Jesus, ele trazendo numa visão messiânica dentro desse salmo, ele mostra para nós qual que é a relação de dependência que nós devemos ter de Deus. A consciência de que Ele é Pai, de que Ele é pastor, de que Ele cuida. Mas no cenário também eu acho estranho dizer que o Salmo 23 é escrito e depois de uma vitória brutal contra um gigante diante de uma guerra, Davi não chamou a Deus Todo-Poderoso de Jeová Tsabaote, Deus dos exércitos, Deus das guerras, mas ele nomina Deus, o Senhor Yahweh, como meu simples pastor. É no mínimo intrigante pensar por que um homem que saiu de uma guerra, vencendo uma batalha sangrenta contra um gigante tremendo, uma coisa que ficou marcada na história, ele agora nomina a Deus como seu simples pastor. Ele faz isso por questão de identificação.
Davi era pastor. Davi sabia do que um pastor é capaz. Quando o leão aparece, quando o urso aparece para tomar as suas ovelhinhas, ele sabe do que um pastor é capaz. Ele teve a identificação. Ele falou: não, Senhor, não é apenas o meu forte guerreiro, Ele é meu pastor. Ele é aquele que aparece quando o urso se apresenta, quando o leão se apresenta, mas Ele também é o meu guerreiro quando o Golias se apresenta, quando a impossibilidade se apresenta. Ele é aquele que vai tomar a frente, é aquele que vai trazer sobre a minha vida cuidado intenso. O Salmo 23, ele mostra para nós um relacionamento próximo, um cuidado intenso e até sacrificial do pastor, pela parte mais fraca, que somos nós. Eu preciso também nesse momento falar de quem é o pastor. Eu sei que foi pontuado na mensagem passada sobre o pastor, mas esse salmo revela a têmpera do pastor, revela o caráter desse pastor. Eu quero pontuar algumas coisas bem rapidamente, que alguém que te conhece muito bem, esse é o pastor. Alguém que te conhece muito bem. Ele é doce, ele é zeloso, ele é seguro, ele é preparado para conduzir, fisicamente forte, temperado. E eu quero fazer um adendo bem rapidamente sobre esse termo têmpera. Aos engenheiros, aos metalúrgicos. Têmpera é um sistema de tratamento térmico ou termoquímico que se aplica no aço para lhe dar características mais atrativas. Você pega uma coisa frágil, um aço 1020 com 20% de carbono, aplica nele calor, leva numa temperatura austenítica e ele muda suas fibras, suas configurações, depois se resfria esse aço e ele vai ao estado martensítico e fica duro, resistente aos riscos, resistente à abrasão, resistente às pancadas, resistente, mesmo que por dentro ele seja macio, por fora ele está duro, firme, temperado, forte. O nosso pastor, apesar de ser doce, apesar de ser zeloso, ele tem têmpera, ele tem um caráter firme. Ele é confiável, ele é cheio de verdade, ele é compromissado com o rebanho. A Bíblia diz que ele, o pastor, é aquele que entra pela porta, ele não salta a muralha do aprisco, ele nasceu pelo nascimento virginal de uma mulher chamada Maria. Satanás, ele é a posse das pessoas, ele é aquele que tem possessão sobre as pessoas. Jesus não, Jesus se fez homem. Ele se fez carne, ele se identificou, ele entrou pela porta para ser igual a você. Por isso ele pode ser pastor. Ele tem fibra, ele é amoroso, ele é firme, ele é assertivo nas suas palavras. O pastor é aquele que vai à frente do rebanho. Ele não vai escondido, vai ovelha, não. Ele vai à frente, ele lidera. Ele assume posição de comando. Ele é quem sabe os lugares onde você pode comer. Ele tem conhecimento. Ele sabe onde estão as pastagens. Ele conhece a topografia, a geografia do lugar. Ele sabe como te conduzir para te livrar de pedras, de pedregulhos, de acidentes. Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem, para que te tomem nas tuas mãos, para que te conduzam, para que não tropeces em pedra. Esse é o nosso pastor. Esse é aquele que nos guia. Ele sabe nos levar às águas tranquilas e a passos confiáveis. Por isso Hebreus diz, queridos, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém nós temos um, como nós, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Esse é o nosso pastor. Um homem de fibra, um homem corajoso, um homem que caminha à nossa frente, um homem que nos guia, que nos orienta. Mas eu quero dizer para vocês agora uma coisa que tem a ver com vocês, conosco, comigo também. Eu quero falar sobre as ovelhas. Curiosidades sobre as ovelhas. A ovelha é o animal doméstico que se utiliza mais eficientemente das pastagens. É o que melhor administra no seu alimento aquelas gramíneas que lhe são entregues, sejam elas de qualquer qualidade.
ela consegue até se livrar daquelas que são venenosas. Vivem aproximadamente 20 anos, são aclimatáveis, quer dizer, podem se adaptar a qualquer clima. E o mais interessante, você acha ovelha no mundo todo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Você não é camelo, você não é tigre, você não é leão, você não é elefante, você é ovelha. E o reino de Deus é feito de ovelhas. E você pode ganhar e formar ovelhas, aprisco no mundo todo. É a primeira mensagem que Deus quer nos dar quando Ele fala que você é ovelha. Você tem parentes no mundo todo. As ovelhas se alimentam bem, por volta de 7 horas por dia, elas gostam de pastar à noite. Por isso nós encontramos passagens como Salmo 1, verso 2, que diz: bem-aventurada a ovelha que medita na sua lei de dia e de noite. Por isso nós encontramos a ovelha Josué, no capítulo 1, verso 8, que diz: Josué, ovelha, medita na minha palavra de dia e de noite. Obedeça essa palavra e você será bem sucedido em tudo que você empreender. Esta é a ovelha que Deus quer que se alimente de dia e de noite. É um animal sensível, precisa de alimento fresco, água fresca, limpa, água viva. 7,5 litros por dia, precisa de beber água corrente, não gosta de água estagnada. E aí você entende porque Jesus fala que Ele é uma fonte de águas limpas e águas vivas, porque Ele alimenta a ovelha. Em João 6,57 ele diz: assim como o Pai vive, e eu vivo por meio do Pai que me enviou, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você precisa de alimento fresco, se você precisa de água viva, procure no nosso pastor. A ovelha, ela não deve pastar em charcos lodosos. Capite? Charcos lodosos não é lugar de ovelha. Lama, barro, sujeira não é lugar para ovelha. Apodrece os cascos. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. A ovelha precisa de abrigo, mesmo que você tenha um aprisco. Você tem que construir um abrigo para protegê-la do vento, para protegê-la da chuva, para protegê-la do calor. Se ela fica molhada, as moscas, os insetos atacam. E uma curiosidade: as moscas gostam de ficar voando em volta da orelha da ovelha. Preste atenção, ovelhinha. Aquele zumbido que fica infernizando a sua orelha, aquele falatório profano, línguas que têm que ser caladas, maus conselhos, insinuações, ataques verbais, palavras malditas, palavras de desânimo, são essas moscas que ficam ao redor do ouvido da ovelha. Mas o pastor vai lá e passa óleo, e as moscas são afugentadas. O óleo é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Interiorize o que você está escutando e passe a ouvir. A ovelha não tem uma visão muito poderosa. Ela alcança máximo 20 metros. E existe uma curiosidade aqui: se ela não tem alguém para lhe guiar, ela começa a seguir aquela que está mais próxima. Você imagina uma ovelhinha de cabeça baixa seguindo a outra. Se a da frente se assustar e começar a correr, ela começa a correr sem criticar o porquê a outra está correndo, e começa a fazer um movimento, e as começam a correr uma atrás da outra. É por isso que você vê em muitas igrejas rebeliões, pessoas se evadindo da igreja. Às vezes a pessoa sai da igreja e leva um monte com ela, porque a ovelha não racionaliza. Ela vê um movimento, ela se assusta, ela debanda. Ela tem comportamentos imprevisíveis. Ela não consegue muitas vezes discernir a distância o que está acontecendo. E se ela não tem ninguém orientando, ela se perde. É por isso que muitas vezes ovelhas têm comportamento insano. E a Bíblia diz: vigiai, porque o vosso adversário está ao derredor,
procurando a quem possa. Se a ovelha foge do aprisco, ela está exposta. A ovelha tem um estômago com 4 câmaras, alguns dizem que são 4 estômagos. É um animal ruminante. E essa palavra ruminante também dá origem à palavra reflexão. É a capacidade de trazer de volta à boca aquilo que já foi ingerido e levado até o estômago para ser mastigado novamente. Parece nojento, mas é necessário. Esse ato de mastigar de novo significa que a ovelha tem a capacidade de pegar a palavra que foi pregada domingo, a palavra tremenda pelo apóstolo, a palavra que foi pregada na quarta-feira passada pelo pastor Daniel, a palavra tremenda falando que o Senhor é o meu pastor, e trazê-la de volta e remastigá-la, repensá-la, reanalisá-la, reaplicá-la na sua vida, não apenas deixá-la morrer e falar que o culto foi uma bênção. Irmão, você foi ao culto? Fui ao culto, foi uma bênção. Quem pregou foi o apóstolo, foi o pastor fulano, o pastor Beltrano, aleluia, foi uma bênção, sobre o que ele pregou. Eu sei que foi uma bênção, mas peraí, eu vou lembrar. Ovelhas são ruminantes, elas trazem de volta aquilo que elas mastigaram, para remastigar. Reflexão, eu levo para minha casa, eu compartilho com os meus filhos, eu compartilho com minha esposa, não apenas uma palavra que eu ouvi para encostá-la no canto e fazer de conta que eu sirvo a Deus. Aquele que me ama guardará as minhas palavras. Não adianta fazer discurso dentro da igreja, chegar na sua casa e você ser um monstro. Aquele que me ama guardará, obedecerá as minhas palavras. Ele vai ruminar, ele vai trazer de volta, ele vai repensar, ele vai refletir. Porque isso é natural de quem é ovelha. A igreja está entendendo? É natural de quem é ovelha. Não falei bovelha, que é metade bode, metade ovelha. É ovelha. Olha que bacana. Essas criaturas maravilhosas, elas têm uma glândula interdigital no meio dos dedos, que ela secreta uma substância que à medida que ela vai andando, ela põe a patinha, dá aquela esguichadinha no chão, ela marca o seu território. E aí nós vamos entender porque a palavra de Deus no capítulo 11, verso 24 de Deuteronômio, e no capítulo 1, verso 3 de Josué diz: onde você colocar a planta dos teus pés, será seu, será tomado por herança. Ovelha, você tem que andar pelo seu território. Esse encontro de sábado, dia 7, nós vamos agir como igreja, como um rebanho de ovelhas, que sai pela Vila Leopoldina, esguichando dos nossos dedos, essa secreção interdigital, marcando o território e dizendo: essa terra é nossa, porque essa promessa diz respeito às ovelhas, e nós somos ovelhas desse pasto. Nós queremos trazer sobre nós essa marca, esse significado, esse poder de conquista, no nome de Jesus. Alguns costumam se afastar do aprisco. Ovelhas são animais gregários. Em outras palavras, são seres sociais, como nós homens. Eles não vivem num rebanho de uma ovelha só. Não existe rebanho de uma ovelha só. E não tem ovelha que só vive pela internet. Ovelha fica com rebanho. Alô, igreja? Pode dar um glória a Deus? Aleluia! Igreja, ovelha fica no aprisco, não fica na internet. A internet é eventual. Queridos, vocês são abençoados em nome de Jesus. Eu estou falando para aqueles que fazem a permuta, a troca, o trade-off inadequado de trocar, estar junto com o rebanho para ficar apenas à distância na internet. Ovelha é um animal gregário.
Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não se afastando, não deixando a congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-vos uns aos outros, quanto mais vedes que se aproxima aquele dia. Vocês sabem qual é aquele dia? É o dia que o Senhor vai buscar o rebanho. Não se afaste da congregação, fique junto, fique colado um no outro. É o que Jesus está dizendo. Ainda falando sobre as ovelhas, que tem assunto sobre ovelha, viu? Vocês dão um trabalho, ovelhas, eu estou no pacote. Mas é um animal dócil, é um animal gentil. Gente, quando você vê uma ovelhinha pequenininha, que na verdade é o cordeirinho, é a coisa mais gostosa do mundo. Dá vontade de pegar, dá vontade de apertar aquele bichinho macio, aquele pelinho branco, aquela coisa. O animal adulto, fêmea é a ovelha, o macho é o carneiro, enfim. Mas esse animal tem várias espécies. Só no país de Gales, antes de ser habitado, tinham mais de 2.300 espécies, somente lá. Todas eram ovelhas. Aí você pergunta: mas eu não bati muito com aquela ovelha ali, mas aquela ovelha é de outra igreja. Não, faz parte do mesmo rebanho, mas é de outra espécie. Tem características diferentes, tem modo viventes diferente, mas segue uma mesma rotina alimentar. Tem um pastor, é cuidada por alguém. Essa raça de ovelhas tem condições particulares, apropriadas para a sua geografia, para a sua condição de vida, para a sua cultura, para o lugar que vive. Então nós sabemos que existem muitas ovelhas em outros lugares, que não são igual a você, mas que são ovelhas. Agora existe uma coisa bastante interessante. As ovelhas não têm dentes incisivos em cima. Ovelha não ruge, ovelha não late, ovelha não rosna, ovelha não ataca. Está claro isso, igreja? Elas brincam entre elas dando cabeçadas, mas elas não têm dentes incisivos, como se querendo comer uns aos outros. Mas a palavra de Deus diz aqui que muitos querem ser leões. Você é uma águia, voe! Não tenho nada contra as águias, pelo contrário, a história das águias é fantástica. Mas Deus não falou que tem um bando de águias, Ele falou que tem ovelhas. Mas você é um leão, e lá, eu conheço um leão, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele diz que você é a ovelha. Muitas pessoas se orgulham de ser águias, se orgulham de ser leões, se orgulham de ser até camelo. Mas eu quero ver alguém se orgulhar de ser ovelha. Porque pastor cuida de ovelha. E tem gente querendo ser águia, mas não quer ser ovelha. As ovelhas, quando caem de pernas para cima, se passar muito tempo elas morrem. Elas precisam de alguém para ajudar a levantá-las. Elas têm também uma coisa que agora que eu vou fechar sobre as ovelhas, um senso auditivo extremamente apurado. As ovelhas não são guiadas pelo bordão, pelo cajado. O pastor vai à frente delas, ele vai chamando. E muitos deles as chamam pelos nomes. E elas discernem a voz do pastor e o seguem. Aleluia. Elas conseguem entender, elas têm a capacidade do discernimento. É pela voz, é pelo relacionamento, é pela proximidade, é pelo conversar com o pastor, é de joelho dobrado, é ouvindo Deus falar, é deixando Deus falar, é fechando a boca muitas vezes na hora da oração e ficando em silêncio esperando a voz dele. E quando a voz dele se manifesta, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas conhecem a minha voz, elas me ouvem e elas me seguem, porque elas sabem que eu sou o pastor, que eu tenho a palavra da verdade, que eu tenho o alimento, que eu tenho a proteção, e é por isso que elas me seguem. Ao verem seu comportamento com o pastor de total dependência, e elas só prosseguem os seus passos se for com a orientação do pastor e mediante o controle da sua voz. Amém, irmãos? Agora eu vou começar a pregar. O texto que foi narrado na voz passiva
ele é dito por aquele que foi conduzido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz. Ele está narrando uma experiência em verdes pastos. Guia-me mansamente, ele declara inclusive o modo, as águas tranquilas, as águas de descanso, refrigera minha alma. É um texto de uma narrativa, de uma experiência vivida. E eu quero rapidamente passar por esses termos com vocês, para nós fecharmos esse ponto de reflexão. Deitar-me faz significa descanso, ausência de medo, de ansiedade e de insegurança. Quantos de nós, ovelhas, estamos passando por momentos em que a nossa paz muitas vezes é roubada por causa das moscas que rodam as nossas orelhas, falando que não vai dar certo, falando que Deus não se importa com você, que Ele não te escuta, que tem muita gente para Ele atender o seu pedido, é o último da fila, e uma série de outras coisas mais, que você não é competente, que você não fez da forma certa, e a insegurança brota, a ansiedade brota, mas o pastor te orienta pela sua voz: lançai sobre mim as suas ansiedades, apresente tudo a mim em oração, em súplicas e ações de graças, e a minha paz, que excede a todo entendimento, ela vai dominar o seu coração, a sua mente. Entrega para mim, essa é a voz do pastor que fala, e você vai poder dizer: Ele me faz deitar, sim, em verdes pastos. Ele me faz deitar, Ele me faz descansar. E quando eu falo dos pastos verdejantes, daquela grama macia, daquele colchão fofo, daquele colchão natural, eu posso deitar sem medo, porque eu sei que o meu pastor é forte, que ele tem têmpera, ele tem força. E se eu deitar correndo risco às vezes de morrer, porque eu vou ficar com as pernas para cima, ele tem força para me levantar, ele tem força para me reposicionar. Eu posso deitar para descansar sem medo. Eu não preciso ficar o tempo todo me cobrando as coisas, dizendo que sou eu que tenho que fazer, que depende tudo de mim. Mas eu posso descansar na palavra dele, porque a Bíblia diz que ele é a porta, e diz assim: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Eu vou te levar para descansar, sim. Você vai se deitar, mas eu sou a porta de acesso. Você vai passar por mim, e do outro lado você vai sair e vai encontrar aquilo que você precisa: pastos verdejantes. A palavra diz que Ele nos traz o alimento fresco, sem risco de contaminação, a provisão diária inesgotável. Há muitos pastos para serem saboreados, queridos. Assim Ele quer dizer que quando Ele nos conduz a pasto verdejante, que Ele nos conduz à vida. Provisão sobrenatural em tempo de crise. Não estou no comando da minha vida, mas Ele sabe a forma e o modo de me guiar com segurança. E o versículo continua dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas. Pela acuidade auditiva das ovelhas ser muito elevada, se ela chegar numa água turbulenta, ela se perturba por causa do som. Ela não gosta de água parada, ela gosta de água corrente, mas o barulho a perturba. Então o pastor tem que levá-la num lugar onde tem água corrente, sem perturbação, águas tranquilas. Eu tenho que saber onde levar essas ovelhas para elas tomarem a sua água. E eu sei que se a ovelha se assusta por ela andar de cabeça baixa e não ter visão, se ela assusta, ela atrapalha de trás que corre atrás dela. E então a condução tem que ser mansa. Quantas vezes nós estamos apressados, querida? Quantas vezes nós queremos correr e passar à frente do pastor? Não, eu preciso de fazer alguma coisa, querido. Ele te guia mansamente. Não significa relaxamento, não significa descaso, não significa imprudência, significa controle, significa senhorio sobre a situação.
É Ele que vai à sua frente, é Ele que abre caminhos, é Ele que te inspira segurança, não uma falsa segurança de que você resolverá as coisas na força do seu braço, por conta da sua competência, por conta da sua formação, por conta do seu network, seja lá o que for, mas é Ele que vai à sua frente. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, confia no Senhor e faz o bem. Aparta-te do mal. A sua condução é audível. Significa que quando eu falo, o som se propaga linearmente para uma única direção, amém? Se eu cantar de costas, o teclado vai agradecer e vai elogiar minha voz afinadíssima, mas vocês não vão ouvir nada direito. Mas para que você me ouça, eu tenho que virar para você. Então imagina o pastor que vai à frente falando de costas. Não, ele para e fala: vem ovelha clara, vem ovelha branca, vem ovelha fulana de tal, vem José, vem Pedro, é por aqui, me sigam. Ele dá instruções. O seu comando é audível. Ele não tem pressa de chegar no lugar, porque o interesse dele é levar vocês, é levar a mim, é levar a nossa família, é levar a nossa igreja, é levar a nossa nação a um lugar seguro, onde nós possamos beber de águas limpas e frescas, nós possamos usufruir de um pasto verdejante. O comando dele é audível. Nós não precisamos ter medo, porque ele sabe que nós ouviremos a sua voz e o seguiremos. Significa que Ele nos conduz com sua voz suave, uma voz melíflua, uma voz firme, uma voz próxima de nós. Quando Isaías fugiu de uma mulher chamada Jezabel, alimentado 2 vezes pelo anjo, ele corre lá para Horebe, para o monte de Deus, quer dizer, fugiu para a igreja, né? Fugiu para onde tinha a presença de Deus. Enfiou dentro de uma toca, e o Senhor perguntou para ele: Elias, o que é que você está fazendo aí? Mas o que me toca é que depois que houve aquele terremoto, aquele vento, aquele fogo que Elias conhecia bem, que ele era o profeta que passava e o negócio tremia, mas a Bíblia diz que ele falou com Elias em uma voz mansa e suave. O que é que você está fazendo aí? O nosso pastor não nos assusta, ele nos chama mansamente, ele nos conduz sem atropelo, sem pressa, sem afobação, no tempo certo, no ritmo que você suporta. E a palavra de Deus diz em João, no capítulo 10, versos 3 e 4: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Já no final do versículo, caminhando para nós encerrarmos: refrigera a minha alma. Quantos estão com a alma sufocada pelos problemas, pelas incertezas? Refrigera, Deus. Imagine você num dia de muito calor e você entra num lugar refrigerado como esse, ou um lugar que tem um grande ventilador e você pega aquele ventinho delicioso. Refrigera, meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu quero dizer para você que existe um lugar de refúgio. Eu quero lembrar a você que há um lugar de descanso. Eu quero lembrar a você que há um lugar de sombra. Quando o sol apertar, se tornar causticante a ponto de esgotar as suas forças, se você quiser, é só se dirigir debaixo das asas do Onipotente, do Todo-Poderoso, que lá há um lugar de descanso, há um lugar de sombra, há um lugar de refrigério. Quando o salmista diz isso,
Ele quer dizer que o nosso pastor, aquele sobre o qual falamos aqui ao início dessa ministração, ele é capaz de trazer refrigério, ele é capaz de trazer quietude, ele é capaz de trazer alívio e proteção para a sua vida. Ele me faz respirar de novo, ele me dá um novo alento, ele reacende as minhas esperanças. Refrigera a minha alma, tem tudo a ver com Mateus 11:28. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, esmagados, sofridos, venham para mim e eu vos aliviarei. Essa é a conclamação de um pastor que pode te trazer refrigério. Essa é a conclamação de um pastor que se importa com as suas dores. Você não está aqui passando debaixo da vara do pastor, do controle do pastor por acaso. Você não vê esse culto para ouvir uma palavra, para chegar ali fora e descartá-la. Você vê esse culto porque ele te trouxe para te dizer que ele é pastor e ele é capaz de te guiar, ele é capaz de te conduzir, ele é capaz de te mostrar onde tem alimento, ele é capaz de te dar água fresca, ele é capaz de te dar refrigério, segurança, esperança. Ele é capaz de reacender as suas esperanças. As palmas louvam ao Senhor. Ele diz isso porque é Ele que bem sabe o plano que Ele tem a respeito de cada um de vós. É Ele que sabe o plano que Ele tem a respeito de cada uma das suas ovelhas. Mas Ele já nos adianta dizendo que são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis. Então me invocareis. Essa é a atitude da ovelha. Então, ovelha, você vai e invoca, você vai e clama, você vai e ora a Ele, e Ele vai te ouvir. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso pastor, ele tem um compromisso com você. Você não está sozinho nessa caminhada. Ele é poderoso para fazer a provisão sobrenatural no tempo de crise. Enquanto muitos bodes estão olhando pela cerca, as ovelhas continuam seguindo o seu pastor. E mesmo que ele passe com você por lugares que não tem nenhuma gramínea, não tem nada verde, o terreno ainda está pedregoso, você pode ter confiança que, a despeito da dificuldade do cenário momentânea, Ele conhece a topografia, Ele conhece a geografia, Ele conhece os passos que Ele dá e a responsabilidade que Ele tem com aquele rebanho. Quando ele ora em capítulo 17 de João, no versículo 12, ele diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no nome que me destes, e os conservei, e nenhum deles se perdeu. Jesus não perde ovelhas, querido. Jesus não abre mão de você. Ele não desiste de você. Não importa o que você está vivendo, Ele não desiste de você. E a Bíblia diz também que todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim. E todo aquele que quiser vir a mim, porque depende de você, eu jamais vou lançar fora. No capítulo 17 de João, verso 20, quando Jesus faz sua oração sacerdotal, pouco antes de seguir para ser crucificado, Ele ora com e pelos seus discípulos. Mas no versículo 20 ele diz assim: e rogo não somente por estes que estão comigo aqui agora, nesse cenáculo, mas eu oro também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por nós, por cada um de nós. O pastor se importa. O pastor se importa.
Não é o pastor Rubem que vai orar por vocês para mudar a sua história. É o pastor dos pastores que orou para que você estivesse aqui hoje e pudesse ser alcançado pela sua palavra. Se você entendeu essa palavra, põe a tua mão no coração e vamos orar. Repita comigo: Senhor meu Deus, eu recebo a tua palavra. Eu sou ovelha do seu pastoreio e tu és o meu pastor. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor, para que o Senhor me conduza mansamente, sem pressa, sem afobação, aos pastos verdejantes. Jesus, eu passo através do Senhor, que é a minha porta, e eu sei que eu sairei e encontrarei pastagens, eu encontrarei a provisão, eu encontrarei o sustento, eu encontrarei libertação, eu encontrarei transformação na minha casa, no relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha família, no meu trabalho. Eu encontrarei pastos verdejantes, águas tranquilas, águas limpas para me dessedentar, e eu receberei do Senhor o refrigério na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções e sobre a minha vontade. Eu me abrigo debaixo das tuas asas, por isso eu me sinto seguro. Senhor, muito obrigado por ser o meu pastor. Continue cuidando de mim, continue cuidando dessa igreja, continue cuidando da nossa nação, porque é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. O Senhor é o seu pastor, é seu, todo seu. Quando Ele fala isso, é muito pessoal. Nada te faltará. Creia, querido, creia na palavra de Deus, que ela é poderosa para chamar à existência as coisas que você ainda não consegue ver. Que Deus seja engrandecido e seja exaltado. Amém? Aleluia.